Bem, como eu falei, a nossa preleção de hoje tem como tema Trabalhadores da Última Hora. Para referência daquilo que quero refletir, eu vou fazer a leitura do Evangelho que nos traz essa parábola. Então vamos a ela. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, e aí os enviou à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, lhes disse: Ide vós também para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E para lá eles também se foram. Saiu ainda este chefe de família à sexta hora, à nona hora, e fez a eles a mesma proposta, e eles lá se foram. Saiu ainda na nona hora e fez a mesma coisa na 11ª hora, encontrando todos que estavam no seu caminho, dizendo: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe: Porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado o senhor da vinha, disse àquele que tinha incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros, aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quanto à 11ª hora, estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhes dariam mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E em recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão uma hora, e vos os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Em resposta, o pai de família, dono da vinha, disse: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Essa leitura, né, dessa parábola está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versos de 1 a 16. Vamos, então, às reflexões. Essa parábola é bastante conhecida e ela nos deixa claro a importância do trabalho. Mas antes da gente refletir sobre isso, eu queria trazer alguns conceitos para ficar mais fácil o entendimento. Na leitura que fiz, ele fala de vinha. Vinha é uma plantação de uva. Então, periodicamente, era comum contratar-se trabalhadores de maneira temporária para fazer essa colheita dessa uva, quando ela estivesse madura. Então, é isso. Também, nesse trecho do Evangelho, ele fala de dinheiro, né? Ele fala de denário. As moedas começaram a ser utilizadas na Palestina mais ou menos uns 600 anos antes de Jesus. Antes era na base de troca tudo. Na época que Jesus nasceu, então, já tinha moedas circulando, e a moeda muito utilizada na época era o denário, que era utilizado para pagar um trabalhador durante um dia de trabalho. Então, era comum se pagar um denário por um dia de trabalho, seja ele qual fosse. Nesse trecho também fala de horas, né? Primeira hora, terceira hora, nona hora, 12ª hora e assim por diante. Os romanos
para os romanos, a primeira hora era a hora que se iniciava à meia-noite. Nós herdamos dos romanos esse costume. A primeira hora do dia inicia-se à meia-noite. Para os judeus ortodoxos até hoje é assim, a primeira hora não é à meia-noite, a primeira hora é às 6 da manhã. Então, assim, a terceira hora é às 9 da manhã, a sexta hora é ao meio-dia, né? E assim por diante. Ou seja, a 12ª hora seria às 18 horas. Mas nós herdamos, né, o costume romano. Então, a primeira hora nossa é à meia-noite. Mas na época de Jesus, Jesus era judeu, né? Ele relatou na parábola que o dono da vinha buscava trabalhadores de 3 em 3 horas, começando na primeira hora, ou seja, começando às 6 da manhã. Bem, nesta parábola é uma técnica de ensino que foi desenvolvida pelos gregos, mais ou menos por volta de 400 anos antes de Jesus nascer. Era uma forma muito comum dos rabis, dos fariseus, ensinar seus discípulos, porque permitia atender a todo nível de conhecimento. E Jesus fazia muito uso de parábolas. Nessa parábola em especial, Jesus nos diz que um proprietário de uma vinha precisava colher as suas uvas e resolve, então, sair em um determinado dia, de 3 em 3 horas, convidando trabalhadores para a sua vinha. E a todos que ele chamava, ele oferecia como paga 1 denário. Então, tanto aquele que foi chamado às 6 horas da manhã recebeu 1 denário, tanto aquele que foi chamado ao meio-dia, às 3 da tarde, às 6 da tarde, recebeu o mesmo denário. E por isso que, ao final dessa parábola, um dos trabalhadores questiona o dono da vinha, que ele não achava justo ele receber 1 denário, ele que trabalhou o dia todo, e aquele que foi chamado por último, trabalhando só 1 hora, recebesse o mesmo denário. E aí o dono da vinha disse que era um direito dele, né, de pagar 1 denário para quem ele quisesse, e que ele não estava sendo injusto porque ele estava cumprindo o que foi combinado. Bem, o que Jesus quis nos dizer com essa parábola? Tem diferentes interpretações para essa parábola, mas a que eu mais gosto é aquela que tem a ver com trabalho. Que nós temos que dar importância ao trabalho. Só que esse trabalho, né, é um trabalho de refinamento espiritual, de reforma espiritual, de evolução em consciência. Então, quando Jesus fala da vinha, ele fala da nossa vida. Quando Jesus fala dos trabalhadores, ele está falando de nós, trabalhadores, trabalhando em nossa vinha, em nossa vida. Quando ele fala do dono da vinha, Jesus está falando do Pai, do Criador. Então, em síntese, ele está falando nessa parábola que o Criador nos deu a vida e nos pede que nós trabalhemos em nossa vida. E ele nos oferece como pagamento o reino dos céus, fazendo aí analogia com o denário. Então, ao final do trabalho que cada um de nós temos que fazer com nossas vidas, nós vamos receber a entrada para o reino dos céus. Lembrando que reino dos céus é esse estado de espírito, de consciência, onde nós percebemos o divino em tudo que nos cerca em nós mesmos. É como se nós estivéssemos unidos ao Pai, sem perder a nossa individualidade. Ou seja, o reino dos céus é um estado de espírito, não é um local no espaço-tempo. É um estado de espírito, de consciência que o espírito alcança.
Então, em resumo, o que é pedido o que é colocado nessa parábola é que cada um de nós temos que nos trabalhar para que ganhemos, nos elegemos para o reino dos céus, para receber o nosso denário, que é o reino dos céus. Bem, todos nós nos trabalhamos, quer queiramos, quer não. Mesmo inconsciente, nós aprendemos com os nossos erros. Isso é uma questão de inteligência, de consciência. Alguns de nós demoram mais para aprender com os erros, às vezes até mais de uma vida, mas a maioria de nós acaba aprendendo. Porque a lei da evolução é uma outra lei universal. Nós podemos patinar na evolução, mas nós não retrocedemos em nenhum momento. Nós sempre avançamos a nossa evolução, ou seja, nós sempre andamos no sentido do reino dos céus. Todos nós caminhamos nessa estrada, quer queiramos, quer não. Só que alguns de nós já trabalham nessa estrada há muito tempo, de maneira consciente, há muito tempo em ser mais. Ou seja, eles estão despertos. Porque uma coisa é trabalhar em nossa vida, em nossa vinha, em nossa vida. Todos nós, se praticamos uma religião e se temos a noção que precisamos melhorar, nós estamos trabalhando em nossas vidas. Despertos é só aqueles que fazem, de fato, algo prático para ser melhor. Ou seja, ele se policia, ele se monitora todos os dias, todos os instantes, para fazer o melhor que pode. Ele é impecável porque sempre tenta fazer o seu melhor. Porque ele está desperto. Ele sabe que precisa se melhorar. Então, ele se monitora para fazer isso o tempo todo. Por exemplo, no trabalho, ele faz o seu melhor. Independente se o chefe está vendo ou não, independente se ele vai receber um elogio, uma promoção, um aumento salarial, independente de qualquer tipo de reconhecimento, independente se o colega está sem fazer nada porque ele está fazendo todo o serviço, ele faz o melhor que ele pode. Não pelos outros, ele faz porque ele precisa se melhorar, ele precisa fazer o melhor que pode. E ele é assim no trabalho, ele é assim em casa, ele é assim na escola, ele é assim na rua. Esse é o espírito desperto. É o trabalhador que trabalha o tempo todo de maneira consciente em mais ser. Em casa, por exemplo, ele faz o seu melhor. Ele vai passar uma camisa porque ele precisa, aí ele vê a camisa do irmão que está sem passar, se ele tiver com tempo, ele passa a camisa e guarda, e nem fala nada, porque ele fez porque podia fazer, porque ele precisa fazer o melhor. Ele precisa ser um agente de transformação do mundo, porque assim ele se transforma, ele se melhora. O tempo todo. Então, nós precisamos sermos eficientes, que é fazer o certo, fazer certo aquilo que nós fazemos todo dia. E nós precisamos ser eficazes, que é fazer o certo.
Ou seja, nós precisamos ser efetivos. Para que fique mais claro o que eu estou colocando, eu vou contar aqui uma pequena historieta. Conta-se que há muitos anos atrás, num vilarejo de colonos, havia-se uma competição anual de quem era o melhor lenhador. E a competição consistia, durante um dia de trabalho, cortar-se o maior número de árvores possível, picar essas árvores no tamanho de uma lenha pré-definida e empilhar essas lenhas. Em um determinado ano, tinham 2 candidatos que eram favoritos, entre os diversos que tinham se inscrito para a competição. Um deles era um jovem lenhador que havia ganhado os 2 últimos anos e que iria tentar, naquele ano, o 3º título em sequência. Era um lenhador forte, inteligente, rápido. O candidato, que era seu principal competidor, já era um senhor de meia idade, que já havia ganho este campeonato de melhor lenhador quando era jovem, mas que, por N motivos, parou de competir. E agora, porque precisava do prêmio, resolveu voltar a competir. Então, eram os 2 principais candidatos. A competição deu-se início e todos começaram na labuta. Todos os inscritos nessa competição começaram a labuta de cortar árvores, picar essas árvores no tamanho da lenha padrão e empilhar isso. Ao final do dia, quando terminou-se os trabalhos, foram feitos, então, o inventário para ver quem era o campeão daquele ano. O jovem lenhador, que havia ganho os outros 2 anos, estava bastante otimista, porque ele era o mais rápido, era o mais forte, e já tinha ganho os outros 2 anos. E o seu principal adversário, esse senhor de meia idade, durante o dia, por diversas vezes, ele viu esse senhor amolando o machado, parado, sentado, amolando o machado. Então, ele imaginava que iria ganhar com bastante facilidade. Mas não foi isso que aconteceu. Quem ganhou a competição foi o senhor de meia idade, e por boa margem. E aí o jovem, não entendendo como isso era possível, porque ele realmente comparou os montes e o senhor tinha realmente picado mais lenha que ele, foi perguntar para esse lenhador, né, como ele tinha conseguido picar mais lenha que ele, se em diversos momentos ele estava amolando o seu machado. E o velho lhe respondeu: porque eu amolando o meu machado, eu conseguia cortar as árvores e picar a lenha com menos machadadas. E por isso eu consegui ser mais eficiente que você. Ou seja, os 2 foram eficazes, porque os 2 cumpriram a tarefa. Mas o lenhador de meia idade fez isso de maneira eficiente. Bem, aplicando isso, esse conceito de eficiência e de eficácia à nossa parábola, nós temos que o dono da vinha, o criador, ele fornece a vida, convida para a vida vários trabalhadores, vários de nós.
Ou seja, o Criador nos chama o tempo todo para o trabalho, para a reforma de nós em espírito. Ou seja, o chamamento é feito o tempo todo. Só que alguns de nós ouvem esse chamamento e não despertam. Alguns não ouvem, tudo bem, pelo menos eles não ouvem. Outros ouvem o chamamento. Nós, por exemplo, que estamos aqui, nós ouvimos esse chamamento. Mas nem todos de nós que estamos ouvindo esse chamamento despertamos, tomamos a consciência e vamos para a luta, fazendo o nosso melhor no dia a dia, sendo eficientes. Então, concluindo, nós precisamos sermos eficientes e eficazes em tudo que fazemos. Com relação a alcançar o reino dos céus, todos nós vamos chegar lá. É questão de tempo. Porque todos nós estamos na estrada que leva até o reino dos céus, então é questão de tempo. Todos nós seremos eficazes. O que vai demandar chegar antes ou depois é a nossa eficiência. É fazer certo o certo, a coisa certa. É fazer certo a coisa certa. Então, todos nós precisamos fazer o nosso melhor, sermos impecáveis no nosso dia a dia. Temos que ter essa consciência para, assim, atingirmos esse estado de harmonia, de sintonia com o Pai, um tempo menor. Então, para resumir, não existe nenhuma injustiça no dono da vinha pagar um denário para os trabalhadores da última hora. Porque ele, o dono da vinha, convidou os trabalhadores o tempo todo. Da primeira hora, terceira, sexta, nona, décima. Ele convidou o tempo todo. Nós somos chamados o tempo todo. A única questão é despertar. É acordar. É ter a consciência, ou até sendo redundante, em fazer o nosso melhor. Que possamos, então, no nosso dia a dia, sermos eficientes, procurando fazer tudo mesmo da melhor maneira possível, independente de qualquer tipo de recompensa. Porque assim nós estaremos sendo eficientes na reforma de nosso espírito.